Você vai, eu vou também, né? Pessoas que encaram a missão, né? E hoje é difícil, infelizmente, que Deus venha despertar em nosso coração cada vez mais o desejo de missões, o desejo de fazer o IT, o desejo, aqui tem tanta criança, aqui tem tanto jovem, tanto trabalho para ser feito, né? Infelizmente aqui embaixo tem muitas igrejas, mas não é feito. Mas Deus sabe, Ele prepara todas as coisas, né? Ele envia aqueles que muitas vezes não vão, mas Ele envia aqueles que muitas vezes não estão preparados para ir, mas Ele envia do jeito que tal, e você vai aprendendo ali na lida, né? Ou seja, vai aprendendo ali, manejar na hora certa. Tem muita gente que sabe que tem dom, mas não vai, se acomoda, né? E muitas vezes isso é um pecado nosso, nos acomodar dentro de quatro paredes, na igreja. A gente pensa que a igreja é só no templo. Não, a igreja é fora. Aí tem trabalho fora dela. O templo só é o lugar que a gente reúne para adorar, mas a igreja mesmo ela tem que ir para fora, para alcançar vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar mais uma vez o pastor Jorge para fazer essa oração, apresentando o Senhor esta noite, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente. Saúdo mais uma vez os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar apresentando esse servo do Senhor em suas mãos. Pai, louvamos Deus por tudo que já foi feito nesta noite, ó Pai, pela Tua presença neste lugar já sentida, ó Pai, pela Tua igreja, Pai Santo, e neste momento, nesta noite, ó Pai, nós apresentamos o Teu Filho, ó Pai, o irmão Jefferson, ó Deus, que está incumbido, ó Deus, de ministrar a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Pai, eu sei que o Senhor já falou com o coração dele, ó Pai, agora prepara a Tua igreja para receber a Tua mensagem, aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos mais uma vez com a graça e a paz de Deus. Amém? Irmãos, a responsabilidade é muito grande. Quando o pastor Elisomar nos convidou para estar aqui, eu pensei que eu só ia cantar e tocar, né? Aí o pastor Jorge, eu estava lá na casa dele tomando um cafezinho. E eu disse assim, irmão Jefferson, o senhor se prepare, porque no culto lá da Santa Rosa é o senhor que vai pregar. Aí, irmãos, eu digo, rapaz, logo eu. Tanta gente que tem para os pastores chamar, 2 pastores aqui, e o pastor disse, não, é o senhor que vai pregar. E eu sempre gosto, irmãos, de falar de Jesus de uma maneira bem simples e rasteira, porque eu entendo que se eu disser aos irmãos o que a palavra Jesus significa no grego, vai ficar algo muito vago. Então, Deus tem nos usado para pregar de forma rasteira, ensinar e aprender de forma rasteira, para que todos cheguem ao entendimento da palavra. Eu quero trazer ao pastor Elisomar um abraço do irmão Márcio. Ele não pôde estar aqui porque ele está atarefado com o grupo de jovens da igreja dele, que ele pertence, ele não pôde estar conosco, mas breve ele estará aqui, também no sítio Santa Rosa, né? Porque nós gostamos, irmãos, de fazer a obra de Deus. A obra, irmãos, ela é muito vasta. Há muitas pessoas precisando de ouvir a palavra de Deus. As pessoas necessitam de ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente, irmãos, que escuta o horóscopo, o que o signo do dia vai dizer, o que o sonho diz, e às vezes, irmãos, não dá ouvido à palavra de Deus. E muitas dessas vezes, elas não dão ouvido, irmãos, porque não tem quem traga a palavra. Isaías disse, como enviarão se não há quem pregue, se não tem quem traga uma palavra? Como ouvirão se ninguém for lá pregar? E eu muito me admirei, pastor Elisomar, quando eu cheguei aqui, que eu olhei o local, eu digo, quem vem lá não sei de onde, às vezes não dá nada por aqui, mas está cheio de crente. Aleluia. E onde está cheio de crente, irmãos, a presença do Senhor Jesus está. Eu já senti, irmãos, a presença do Senhor desde a hora que eu cheguei. Eu fiquei por ali devagarzinho, o sol escurecendo, mas já, irmão, naquela alegria. Porque desde segunda-feira que eu venho dizendo, rapaz, o culto lá na Santa Rosa vai ser uma coisa grande. Jesus vai fazer uma coisa grande, Jesus vai falar com o seu povo. E Deus já tem falado, irmãos, desde o começo desse culto, que Deus tem falado com os nossos corações. Irmãos, abra a sua Bíblia, eu não vou me estender muito, eu não sei quanto tempo o pastor Elisomar vai me dar, mas eu sei que vai ser um tempo bom para nós falarmos de Jesus. Em João, no capítulo de número 3, e o versículo de número 16, que é tido como o texto áureo, ou o versículo áureo da Bíblia.
não posso dizer o mais importante, não, porque toda a Bíblia ela é importante, né? Mas é um versículo muito conhecido. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aleluia. Até aqui, meus irmãos, para nós refletirmos nesta noite. Irmãos, quando nós começamos a falar sobre o amor de Deus, é necessário nós voltarmos um pouco na antiga aliança e desde o princípio falar sobre Adão e Eva. Os irmãos bem sabem que quando Deus criou o homem, Ele também criou uma ajudadora para ele, Adão e Eva, que assim moravam no paraíso, chamado Jardim do Éden. E é interessante, irmãos, nós analisarmos no começo por quê? Porque o pecado, irmãos, entrou na humanidade através de Adão e Eva, sim. E é um pecado, irmãos, que até hoje muitas pessoas cometem. É um pecado que a gente, às vezes, sem querer, acaba cometendo. E esse pecado, irmãos, foi o primeiro pecado registrado na humanidade, que foi a desobediência. Deus chegou, irmãos, para Adão e Eva e disse: olha, vocês podem aproveitar de tudo que tem aqui, em outras palavras. Aqui tem manga, tem caju, tem limão, tem batata, tem pão de milho. E você pode comer. Agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no centro do jardim, vocês não podem comer, porque no dia que vocês comer, vocês vão morrer. E morrer, irmãos, é uma palavra muito forte, né? Quando a gente escuta, rapaz, fulano de tal morreu, a gente já fica, mas rapaz, morreu. E aqui, irmãos, é registrada o primeiro pecado do mundo, que é a desobediência. E os irmãos bem sabem, quando uma criança ela desobedece a seu pai e a sua mãe, ela está, irmãos, cometendo um pecado muito grave. Porque cada pecado, irmãos, tem uma consequência. Para Deus tudo é pecado, mas cada pecado, irmãos, tem uma consequência. E a desobediência, irmãos, é um pecado muito grave. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós desobedecemos, nós estamos desobedecendo primeiro a Deus. Se Deus colocou o seu pai e a sua mãe para cuidar de você, você deve a ele honra e obediência. Porque, irmão, se eu não obedecer ao meu pai e à minha mãe que eu vejo, como eu vou obedecer a Deus que eu não vejo? Eu sinto Deus, nós sentimos Deus, amém? Amém. Mas a gente não vê com os nossos olhos. Mas aí, irmãos, o pecado da desobediência, ele tem se alastrado, irmãos, anos após anos, desde o princípio. E foi necessário, irmãos, que o próprio Deus, ele enviasse o seu Filho, através da irmã Maria. A nossa irmã Maria, ela concebeu a Jesus de Nazaré, para que trouxesse salvação ao mundo. Amém. Você já viu, irmãos, uma pessoa que diz assim, fulano de tal casava e batizava no mundo. Aí agora, pastor Luzamar, aceitou a Jesus, agora é crente, agora está salvo. E tá, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Quando você vê, Glória irmãos, a Deus. alguém que se prostituía, que bebia, farrava, fumava, fazia todo tipo de bagaceira, que eu costumo dizer, e ela aceita Cristo, é para nós, irmãos, dar glórias a Deus, Glória a dar Deus, graças a glória a Deus, Deus. porque são essas pessoas que Jesus veio resgatar. Jesus não Graças veio a resgatar, Deus. irmãos, quem já está bem, quem já nasceu no berço evangélico, está lá e aceitou a Cristo e vive a santidade de Deus. Graças a Deus Deus. está preocupado, irmãos, com as pessoas que nesse momento estão se drogando, com as pessoas que agora estão se prostituindo, pessoas que eu e você conhecemos, e às vezes, irmãos, nós temos um pecado que se chama julgamento. E o julgamento, irmãos, por muitas vezes ele acaba matando pessoas. Pela manhã estávamos ali na casa da irmã dos Anjos, irmão Daniel, e a irmã dos Anjos estava preparando um rubacão, por sinal muito bom. E ali nós estávamos ouvindo um vídeo do pastor Osiel que dizia que tem muita gente, irmãos, que está matando os outros irmãos, as outras pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa língua, ela tem um poder muito grande de abençoar e amaldiçoar. Você sabia disso? Quem aqui, irmãos, quando acorda, toma benção pai e mãe? Quem acorda aqui e toma benção? Aí o nosso pai e a nossa mãe dizem o quê? Deus. Deus abençoe. Seu pai já lhe disse, Deus te amaldiçoe, pastor? Já disse, irmão, com o senhor? Comigo, graças a Deus, irmã Gracinha, nunca disse. Porque, irmãos, a nossa palavra tem força.
Tem poder nas palavras. E as pessoas usam o seu vocabulário, irmãos, para amaldiçoar. Lá vai o infeliz. Pia o mato suado. Pia não vale nada. E as palavras, irmãos, elas têm poder. Cadê que a gente diz? Ei, lá vai o Filho de Deus. E lá vai um homem usado por Deus. Lá vai uma pessoa, um abençoado, cheio do Espírito Santo. Alguém que serve a Deus. Eu digo isso, mas porque eu já disse isso muitas vezes. Eu não estou falando nada de outro mundo para os irmãos. Mas sabe por quê, irmãos? Eu comecei a falar sobre desobediência. Porque hoje, irmãos, principalmente na nossa juventude, está muito difícil dos filhos obedecer a pai e mãe. Está muito difícil de um pastor regar um rebanho e apacentar o rebanho, irmãos, por causa da desobediência. Nós devemos, irmãos, a obediência ao nosso Deus, à palavra do Senhor Jesus. E também devemos, irmãos, a quem nos lidera. Se nós, irmãos, não obedecemos o nosso pai e a nossa mãe, nós corremos um grande risco. E esse risco, irmão, ele está registrado na Bíblia Sagrada, que diz assim: o primeiro mandamento com promessa: honra a teu pai e tua mãe, para que tenhas anos longos de vida e paz. Você sabe por quê, irmãos? Muitos jovens estão morrendo cedo. Você sabe por quê, irmãos? Muitos jovens estão perdendo a sua vida muito cedo. Porque não honram o pai e a mãe. Eu não julgo, irmãos, quem vai para a festa, quem escolhe viver a vida que quer. Não. Mas, irmãos, eu tenho certeza que o nosso pai e a nossa mãe nunca vai nos mandar para esse tipo de lugar. Vai não, irmãos, porque o pai e a mãe, eles têm um zelo muito grande pelos filhos. E você imagina, irmãos, o zelo que Deus teve ao enviar o seu único filho. Aqui, irmãos, eu creio que era muito difícil nós doarmos o nosso filho por amor de alguém, para morrer por alguém. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus deu o seu único filho. Pense aí, irmãos, que coisa maravilhosa. Nós temos, irmãos, agora a escolha de morar no céu, de aceitar a Jesus, de ter uma vida de alegria e paz. Eu não estou dizendo aos irmãos que quando nós aceitamos a Cristo é só maravilha, é só vitória. Não, irmãos. Tem crente, irmãos, que tem mais batalha do que vitória. Tem crente, irmãos, que mais chora do que ri. Mas isso, irmãos, é bíblico. Jesus disse, olha, no mundo tereis só vitória. Foi? Não. No mundo tereis só alegria, só bênção. Foi? Não. Tem gente, irmãos, que está pregando aí, pastor Jorge, que é só vitória. Agora é só vitória, só vitória. Pastor Elisomar, o senhor não vai andar nem de moto mais, ser de carro, de Hilux, de avião, e vai não sei para onde. E as lutas, irmãos, todo dia batendo Na porta. na nossa porta. Quem aqui, irmãos, não tem luta? Se você não tiver, eu quero lhe dar os parabéns, porque daqui a pouco Jesus lhe leva para o céu. Sabe por quê, irmãos? Todo dia, irmãos, o inimigo ele fica rodando. Ele fica girando assim, ó. Hoje eu vou ali e vou acolá. E ele quer destruir, irmãos, algo que foi o próprio Deus que criou, que foi a família. Quando Deus criou Adão e Eva, Jesus juntou ali, irmãos, um casal e formou uma família. Aí tu acha, irmãos, que o inimigo não vai ficar batendo na porta lá para atanasar a sua família, não? Ele usa, irmãos, até o de fora para vir e querer acabar com tudo. E aí, irmãos, as pessoas têm um ditado no mundo que diz assim: me diz com quem anda e eu direi quem tu és. Meus irmãos, por mais que nós vivamos neste mundo e nós não façamos nada de errado, mas se você andar, irmãos, com quem faz, seu nome também fica sujo. As pessoas, irmãos, elas acham que, fulano é crente. Oxe, mas fulano estava no forró de Zé Tiringa, lá não sei aonde. É, irmãos. Oxe, eu vi irmão fulano no forró dos velhos, não sei aonde. Oxe, e fulano não é, diz logo assim, oxe, fulano não é crente, não. A desobediência, meus irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que desobedecer a Deus pode trazer um final triste para as nossas vidas. Qual foi, irmãos, o final que Deus deu para a humanidade? Deus disse a Adão, olha Adão, agora você vai suar para ganhar o seu pão. Você vai ter que batalhar, você vai ter que suar para ganhar o seu pão de cada dia. Olha, mulher, você agora para ter filho, para gerar, você vai ter dor de parto. E a serpente a gente já sabe, vai agora rastejar. Sabe por quê, irmãos? Por causa da desobediência. Jesus veio, irmãos, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Todos nós, irmãos, temos a nossa escolha de obedecer a Deus ou não. Porque João diz o quê? Deus amou o mundo de uma tal maneira. Tal maneira, pastor Isomar, eu quero entender que é de uma maneira que ninguém explica, né? Não tem quem entenda.
Tal maneira, irmãos, é um negócio que ninguém